Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. No passado, o nome era atrelado muito à vida da pessoa, entenda? Então, José botou o nome do filho, o primeiro, Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer. E às vezes nós não conseguimos esquecer, irmão. Pensa no José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. O venderam como escravo, por ciúme, né? E depois, quando ele chegou, aí ele foi comprado por um homem que era oficial do rei, e ele foi trabalhar na casa desse homem, ele foi servir, porque era propriedade do homem. E o homem notou que o José, além de ser trabalhador, inteligente, tinha algo sobrenatural do bem, era um homem dirigido por Deus. E ele colocou o José como gerente da sua casa, sendo um comandante da sua casa. Só que a mulher dele era sem juízo, e achou que ele poderia ser também um namorado particular dela, porque era um rapaz jovem, bonito, forte, e achou que poderia. O José era temente a Deus, dizendo: não, meu senhor deixou nas minhas mãos tudo, menos você, menos a senhora. E ela insistiu até que um dia ela estava sozinha em casa, ele entrou, que era o único de confiança ele vai entrar, e ela segurou na capa dele e ele correu, mais uma vez não quis, mas ela mudou a história, falou que ele que quis forçá-la. Bem, ele foi parar na prisão, mas não foi abandonado por Deus. Na prisão Deus o assistiu. Chegou lá, o chefe lá dos carcereiros notou que o José tinha algo também especial. E o José passou a ser o comandante, não porque ele era fortão, não, é porque ele tinha a unção de Deus. E José conseguiu interpretar o sonho de dois homens, um copeiro e um padeiro. O que ele falou a respeito dos dois aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro foi restituído ao serviço da casa do faraó. E ele pediu: olha, não esqueça de mim, fale para o faraó a meu respeito. E o homem esqueceu, 2 anos se passaram. E o faraó teve 2 sonhos malucos: 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas magras devoravam as vacas gordas bonitas. 7 espigas bonitas, cheias, 7 espigas feias, queimadas, vazias, e ninguém conseguia. Chamaram os magos, chamaram os inteligentes lá, os sábios, ninguém. E o copeiro disse: majestade, caiu em si, perdoa. Quando o senhor estava zangado comigo, eu fiquei no cárcere há algum tempo, lá eu conheci um jovem hebreu, e eu tive um sonho, contei meu sonho para ele, o padeiro também teve, e o que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Mandaram chamar o José diante do faraó. Só que o faraó era tratado como um deus. Para você ter uma ideia, ele tinha que ter todo o preparo para entrar na frente daquele semideus, né? E o José foi preparado e levado até a presença dele. E o José foi bem rápido: majestade, 2 sonhos, apenas uma interpretação. 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas, são 7 anos de fartura no Egito. E olha, depois virão 7 anos de 7 vacas magras e 7 espigas feias. 7 anos de escassez no Egito, na face da terra, como nunca houve antes. Prepare alguém, faraó. Majestade, alguém que seja sábio para interpretar, para guardar durante durante a período de fartura, 1/5 de tudo que entrar no Egito para o período de escassez. E ele falou: mas quem é inteligente como você? Você é esse homem. Tirou o anel dele e colocou: você está abaixo de mim, todo o Egito está nas tuas mãos. E o José, então, casou com uma mulher de lá, e ele colocou o primeiro filho, Manassés. Por quê? Veja o que ele está dizendo nas entrelinhas: Deus me fez esquecer. Ele, José, não conseguiria esquecer. Talvez você não consiga esquecer, mas Deus faz você esquecer. Aí ele vem o segundo, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Se você continuar a história de Israel, Efraim foi maior do que Manassés. Quando Jacó, o pai do José, estava morrendo, ele já tinha descido ao Egito, e ele então cruzou as mãos para abençoar os filhos. E o José disse: pai, não é assim que se faz. Eu sei o que estou fazendo. Ele era um patriarca, um homem de Deus, estava falando por profecia. Esse Efraim ascendeu ao direito de primogenitura. Olha que na frente dele tinha muita gente. Para você entender que o Rúben era o Simeão de Jacó. Depois vinha Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Depois ainda tinha Dan, Naftali, tinha Aser, Gad, aí vinha o José. O José foi o 11º filho homem dele, o 12º foi o Benjamim. Mas Deus fez tanto que em alguns momentos, a história de Israel não é chamado de Israel, é chamado de Efraim, ele se tornou o primogênito.
Por quê? Porque Deus cumpriu essa palavra. Mas a nossa história aqui é essa. Você não vai conseguir crescer se você não conseguir esquecer, irmão. E você, a ver, não consegue. O que? Muita gente não consegue esquecer os seus momentos, vamos dizer assim, de glória. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículos 5, 6, do 5 em diante. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 5. Diz assim: e Amazia ajuntou a Judá, e o pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos e daí para cima. E achou deles ser 300.000 escolhidos, do quais saiu o exército e levavam lança e escudo. Também de Israel, deixa eu explicar que nessa época Israel era uma nação diferente. Havia uma divisão desde o dia de Roboão, o neto do Davi, o filho do Salomão. O reino foi dividido. De um lado ficou um homem chamado Jeroboão, do outro lado Roboão. Nesses dias ainda continuavam divididos. E o rei então era Amazia, mas o rei de Israel era outro. E Israel não estava em comunhão com Deus, não estava bem com Deus. O rei de Judá, o Amazias, foi lá e alugou o exército de Israel. Diz assim: também de Israel tomou a soldo, quer dizer, pagando 100.000 varões valentes. Olha que exército grande, hein? E tomou 100 por 100 talentos de prata, era muita coisa. Também, porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Olha o Efraim aqui sendo chamado de Israel. A saber, com os filhos, entenda bem, de Efraim. Não vá com eles. Mas o homem, o rei, estava, vamos dizer assim, segurado alguma coisa. Ele diz assim, porém, o rei disse, né? A saber, com os filhos de Efraim, se porém fores, faz e esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do teu inimigo. Porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor de te dar do que isso. Já lembra dos antigos? O que eles diziam? Mais Deus tem para dar que o diabo para carregar. Quer dizer, ele perdeu, mas ele estava... E muita gente está assim: não, pastor Jaime, mas você não sabe. Eu já tive um passado glorioso. Eu tinha 3 carros na garagem, eu tinha carro não sei aonde. Amigo, Deus mais tem para dar. Mas enquanto você não esqueceu o que você passou, tem gente que o passado dele é um ídolo. O passado dele, glorioso, não faz ele olhar para a frente. Olha o perigo que é. Veja o que Paulo vai dizer a respeito disso na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu fiz uma ilustração aqui. Olha só, eu olho para trás. Enquanto eu olho para trás, você pode fazer qualquer sinal. Faça um sinal aí com a mão, qualquer um. Faz um sinal assim, assim, assim. Já fez? Eu não sei o que você fez. Por quê? Porque eu estava olhando para trás. E eu nunca mais vou ver. Quanta sua oportunidade você não abraçou porque você estava olhando para trás. Você não vai ter o que Deus tem para você. Mas por quê? Porque para alguns o passado foi glorioso. Mas esquecendo que a glória da última casa será maior. E você fica preso. Amigo, pede Deus, me esqueça. Me faça esquecer, perdão. Paulo está dizendo aqui, esquecendo-me. Então foi Paulo que esqueceu. Mas o Jacó disse, o José falou, Deus me fez esquecer. Deus fez, Deus faz você esquecer. Deus tem mal, mas você não consegue. O outro não é isso. Vamos voltar lá no 2 Crônicas 25, com o próprio Amazias, mas uma outra história. É o início do capítulo. Os versículos 1, 2 e 3. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Um homem que fazia o que era reto, mas o coração não era inteiro. Por quê? Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou
os seus servos que feriram o rei. Por quê? Porque ele também não conseguiu esquecer o que fizeram para o pai dele, contra o pai dele. E ele carregou consigo um desejo de vingança. Não faça isso. Pastor Jaime, mas só Deus sabe o que aquela pessoa me fez. Mas não desejo mal para ela. Nem queira fazer. Eu sei que tem casos e casos. Eu poderia contar aqui casos, não estou contando vida de ninguém. Tem casos que é público aí, você vê aí nos sites, nas revistas, né? Antigamente falar nos jornais. Uma senhora matar a filha dela de uma maneira covarde, cruel. Entenda bem. É muito fácil, você esquece. Claro, a filha ela nunca vai esquecer. Mas só Deus pode fazer ela esquecer o que ela passou de ver a filha morta, assassinada. Mas quantos perderam o filho, filha dessa maneira? Não é verdade? Vocês já ouviram um caso que eu contei? Senhora membro aqui da igreja, mataram o filho dela. Muitos anos, na época ela não era de Jesus na época. E ela disse, pastor Jaime, eu comecei a ter ódio por bandido, por tudo aquilo, eu não dormia, à noite eu trocava. E eu comecei a assistir um missionário e Deus foi mudando o meu coração. E então eu orei por aquele homem que tinha matado meu filho. E um dia eu fiquei sabendo onde ele estava, preso. Eu fui visitá-lo, consegui encontrar com ele. A família brigou comigo, você está doida? Que você perdoa bem mais falar com ele. Eu falei, eu olhei nos olhos dele e disse, filho, Jesus te ama. Eu consegui falar, e eu também. Que você se arrependa do que você matou o meu menino. Mas Jesus quer te perdoar. E deu uma palavra para ele. Quer dizer, só Deus pode fazer isso. Mas mais do que isso, não tem para você fazer isso não, mas Deus faz você esquecer. Se você continuar, você fica preso. Mas o problema é esse, enquanto você olha para trás, você não vê o que Deus tem para você. Isso está prendendo você. Caso de pai e filhos, já vimos casos de pessoas, entenda bem, que eu contei, puxa, a família, o tio era o tio rico da família, ele era o tio rico. Mas os outros, o irmão que me contou na época, a esposa dele, não é daqui da nossa igreja não, aqui do centro não, da sede. Ele está me contando, pastor, sabe lá o que é isso? A minha mulher, sempre a mãe dela foi a prima pobre, né? Depois descobriu que o tio rico não era bem assim tio rico não. É que tudo que pertencia aos irmãos ficou com ele. Ele não passou a parte para os irmãos. Era mais velho, era mais estudado. Coisa séria que tem na vida. Ninguém sabe o caso que estou falando, é de outro lugar, não tem nada a ver. E podia falar mais para vocês, de cada caso que tem por aí, esqueça. Mas eu não consigo, Deus faz você esquecer. Deus faz. Porque enquanto você ficar preso, você fica com ódio, com raiva. Eu tenho dito para vocês, que eu peguei de um amigo, você está se envenenando com o veneno dos outros. Ore e diga, Deus me faça esquecer. Que essa pessoa se arrependa, que ela te conheça. Quanto a mim, eu não desejo que ela queime, eu desejo que ela se arrependa e vá para o céu. Quanto a mim, me faça esquecer. Deus faz você esquecer. Às vezes esquecer até como diz, um grande amor. Né? Eu brinco que a pessoa está querendo uma casa amarela, Deus tem um prédio amarelo para ela. E você fica preso àquilo, vai perder muito. E quando o erro é nosso, pastor Jaime, verdade. Já ouviu alguém falar? Eu não consigo esquecer aquela burrada que eu fiz. Verdade. Todos nós já fizemos burradas na vida, não é verdade? Quantos nós já erramos? E às vezes nos arrependemos, mas não vai ficar, não adianta. E, pastor Jaime, eu já pedi perdão, mas não consigo. Vocês conhecem um caso? Uma senhora, ela estava pastor na Praça da Sé, Praça da Sé é o escritório no segundo andar, eu estava descendo, na época, e até tinha um lugar de atendimento. E uma obreira atendia uma senhora, que chorava muito. E eu passei, inspirado, disse, só tem que aprender a perdoar, não sabia o que era. E ela olhou para mim e chorou e disse, mas eu não consigo. E eu parei para escutar a história dela. Ela era jovem, noiva de um rapaz, e amava o rapaz, e era amada também por ele. Mas a sogra não gostava, é coisa de família, essas coisinhas que... Né? Alguém disse que família só muda de endereço, né? Todo mundo tem lutas na família, todo mundo tem um disse-me-disse. E ela disse, pastor, ela não gostava de mim, ela frequentava um negócio de terreiro de bruxaria. Aí eu fui, pastor Jaime, e não fui boa, o que eu fiz? Eu fui procurar uma bruxaria maior ainda, mais forte. E eu fiquei tão agradecido à entidade lá, que eu casei dentro do terreiro com a bênção da entidade. Tempos depois de casada já e tudo, ela começou a ter uns atritos no lar, como tem, né? A família, o tempo, e começou as coisas não acontecerem profissionalmente, nem para ela nem para o marido.
E aí ela colocou no coração como se fosse Deus. Como é que Deus podia abençoar um casamento que foi feito na feitiçaria? Então, mesmo amando o marido e se sentindo amada por ele, ela tinha que se separar dele, porque Deus nunca ia abençoar aquela união. Olha que estupidez, irmão. E se eu não estou ligado com Deus? Cheguei, não, irmão, ligado com a palavra. Primeiro, irmão, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos dos Apóstolos, ele vai colocar 17:30. Olha o que diz. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Passa para nós. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Na segunda carta aos Coríntios 5:17, olha o que Paulo fala aos Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Passou, acabou. Não existe mais, não existe, entenda? Não existe, que Deus não leva em conta. Mas pastor Jaime, ela não conseguia, entenda, não conseguia se perdoar. Pastor, tudo que você está falando eu já fiz, também aconteceu isso comigo. Eu não consegui esquecer uma coisa errada que eu fiz, eu já pedi perdão para Deus, mas o meu coração me condena. Tá bom. Primeira carta de João, capítulo 3. Aí não é a João, é do João mesmo. Capítulo 3, calma rapaz, versículo 20. Mudaram o rapaz da manhã. E diz assim, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso, e conhece todas as coisas. Que ainda que eu não consiga me perdoar no meu coração me condena, o meu coração não é maior do que Deus. Deus diz, quem está em Cristo, então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Acabou, não preciso pedir perdão pelo passado, entenda? Mas não, foi depois que eu aceitei Jesus, eu já tinha Jesus, eu já era batizado nas águas, já era batizado com o Espírito Santo e eu errei, e eu não consigo me perdoar por aquilo. Calma, você confessou? Ele diz, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para... Acabou, irmãos. Teu coração não é maior do que Deus. Então, muita gente não consegue se levantar, voltando lá no início da mensagem, Gênesis 41:51, porque ele não consegue esquecer, José conseguiu. Não por ele, não por méritos próprios, não porque o José era muito bonzinho, não, ele está dizendo, Deus me fez esquecer. Não é que eu sou bonzinho que você é bonzinho, é que Deus nos faz esquecer de uma ingratidão, de uma injustiça, de uma traição, entenda bem, de qualquer outra coisa. E tem gente que não consegue, convive com o passado e por isso não olha o futuro. Não vê. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão de mim maiores. Ageu, ele disse, capítulo 2, versículo 9, ele diz, a glória da última casa é maior do que a primeira. E nós não conseguimos sair e ficamos presos na primeira. Não, vá hoje. É perdão, perdoa. Mas não só perdoa, Deus me faz esquecer, eu não quero mais lembrar disso. E quando alguém vier, você sabe que é o diabo. Se for na sua mente, eu disse, se for alguém, é o diabo usando uma pessoa amiga, eu não vou lembrar do que Deus já me fez esquecer. Pronto, se recuse e vai funcionar. Eu estou falando do queijo que for, uma mágoa, uma coisa que eu falei que não é fácil. Pensa numa pessoa, quantas pessoas hoje estão envolvidas com prostituição que tem trauma de criança, onde não respeitaram a inocência daquela criança, um monstro, como dizem, né? Não respeitaram, entenda bem, a criança ficou marcada, coitada. Agora ela conhece Jesus, ela tem que fazer. Esqueça de Deus que essa pessoa, esse monstro ou essa pessoa se arrependa do que ela fez, para ela ter um encontro dela, porque a vontade do Senhor é que todo mundo seja santo. Então eu também quero que essa pessoa seja, porque ela se arrependa. Quando a mim, Deus me faz esquecer, e Deus vai fazer você esquecer daquela monstruosidade, daquele crime que eu falei da senhora, que viu sua filha morta, entenda, de uma maneira covarde, né, estúpida, uma maneira, não tem nem palavras para descrever, mas Deus faz. O homem em si não consegue, assim é o homem é falho. Mas José disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai, quer dizer, daquela calúnia daquela mulher. Já pensou? Ela era aquela mulher com aquela cara de santinha. Oh, esse jovem hebreu quis abusar de mim, olha só, vem aqui. José tentou olhar para assim, mas que artista, rapaz. José tinha os soldados, já os homens já segurando por aqui, os que tinham inveja dele, porque ele cresceu, sabia que você era um picareta, te pegamos agora, e José era inocente. José não brigou, até foi parar na prisão. Não tem uma hora que veio aqui que José ficou murmurando, reclamando com Deus, porque, ó vida, ó sorte. Não. Deus está contigo, irmão.
Acredite, acorda, desperta. Você aceitou, se não aceitou, por que você não aceitou ainda? A vida aqui passa rápido. Eu estava lá em Santos, foi uma senhora de 92 anos curada, igual uma menina, seu Mário, 95 anos de idade, andava igual um garoto lá em cima do púlpito. Mas vai embora, todo mundo vai embora um dia. E a semana segunda eu fui ao Rio e encontrei com a minha mãe, 93. Hoje a minha irmã dá comida para ela. Tem gente que 93 está forte, ela já não está tão forte assim, entende? Mas outros vão a 100, outros vão mais. E a eternidade, irmão. Gente que hoje está morando em casa de ouro, ruas de ouro, mas vão morar a eternidade onde? No lago que arde com fogo e enxofre? Ou vão morar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém? Ah, irmão, tem essa rua, mas tem. A Bíblia diz que ela existe, ela é para nós, irmão. Mas é para aquele que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje toma uma decisão. No coração, você visita a igreja, está orando. A minha mãe fazia corrente de oração pela família, para mim. A minha mãe conseguiu me levar para a igreja, mas ela mesma não era salva. Não fica zangado comigo, você está fazendo corrente por um filho, por uma filha, mas você não é salvo ainda. Eu batizei a minha mãe nas águas depois, como pastor. 1980, ela começou a frequentar em 1977. Em 9 anos depois, o período que ela passou, eu poderia ter ido embora. Tempos depois, 1986, eu já pastor da igreja, e ela que me levou para a igreja. Amigo, então você faz a corrente da família, mas você é salvo. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, ela é salvo, tu e a tua casa. Salvação entra com vocês, a que eu levou a salvação. Tem que reconhecer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. No coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Quando você não crê nisso, eu não quero ser crente, é que você não crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Eu creio, mas quem crê e for batizado será salvo. Você toma uma decisão. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Me salva, ele vai te salvar. Não importa quem você foi até hoje. Você pode ter sido o homicida que eu falei. Ou você pode ser a pessoa responsável por aquela brutalidade, até mesmo na infância daquela pessoa. Mas Jesus está pronto para lhe dar uma nova vida. Ele disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Você está perdendo, mas eu não quero isso, pastor. Eu vim querer meu filho, mas Deus tem algo melhor para você e para o seu filho. A vida eterna, a salvação. É só reconhecer. Entrega a sua vida hoje. Jesus me salva, ele vai te salvar. Depois, se você vai servir a Deus aqui nessa igreja ou outra, mas sirva Jesus numa igreja evangélica. Aqui todo sábado tem aula do batismo, depois do culto das 2 horas. Todo domingo tem um batismo nas águas. Eu faço agora intercalado. Eu fazia todo o último a quarta, seria hoje, mas eu já fiz na segunda a quarta. Por quê? Tem pessoa que não pode, naquele período daquela época não pode. Então, eu faço um mês eu faço segunda a quarta, todo mês toda a quarta, porque às vezes a pessoa quer que o pastor da igreja faça o batismo. Mas aqui os pastores fazem todo domingo. Toma a decisão. Eu já aceitei Jesus, então, Deus falou com você hoje. Esqueça alguma coisa do passado. Perdoa. Libera o perdão. Ou peça perdão para Deus e esqueça o que você fez, porque o seu pecado não é maior do que o amor de Deus. Hoje é dia de salvação.